Entre a dor da cruz e a esperança do domingo, houve um dia esquecido. Um dia em que o céu permaneceu em silêncio, a terra seguiu seu curso, e o corpo daquele que havia dito, "Está consumado", repousou imóvel em um túmulo selado. Nenhuma multidão, nenhum milagre visível, nenhuma palavra registrada, apenas espera. Um sábado que passou quase despercebido na leitura apressada da história, mas que carrega um peso espiritual capaz de mudar a forma como entendemos a cruz, a fé e o tempo de Deus. Enquanto os discípulos choravam, os inimigos vigiavam e o mundo seguia como se tudo tivesse acabado. Algo profundo estava sendo selado no invisível. Esse intervalo entre a morte e a vida não foi um vazio na narrativa divina, mas um espaço carregado de significado, onde o silêncio falou mais alto que discursos e a aparente ausência escondia uma obra completa. Um dia que não anuncia, não explica, não resolve, apenas permanece, sustentando a tensão entre o desespero humano e a soberania eterna. Entre o clamor da cruz e a glória da ressurreição, existe um intervalo que muitos ignoram: o sábado do silêncio. Quando o corpo de Jesus repousava no sepulcro, não houve trovões, anjos em movimento ou manifestações divinas visíveis. Foi o dia em que o céu permaneceu em silêncio, como se toda a criação estivesse prendendo a respiração. A aparente ausência de Deus nesse intervalo não era descuido, mas um momento de propósito profundo. Após a agonia do Gólgota, Deus decidiu não fazer nada, e ainda assim, fez tudo. O sábado entre a morte e a vida não foi um intervalo vazio, mas o cumprimento sutil de um plano que se desenrolava desde o Éden. A narrativa de Lucas, capítulo 23, versículo 56, revela algo fascinante. Mesmo após testemunharem a crucificação, as mulheres que seguiam Jesus descansaram no sábado conforme o mandamento. A fidelidade a esse descanso aponta para algo além do simples costume religioso. Era como se, mesmo sem compreender completamente, elas estivessem participando de um movimento divino silencioso, alinhado com o tempo sagrado que Deus estabeleceu desde a criação. A mesma ordem que ordenava o repouso semanal, agora cercava o corpo do Redentor em sua sepultura. Há uma profundidade nesse silêncio que não pode ser ignorada. O sábado tornou-se um campo sagrado, onde o céu e a terra cessaram seus ruídos para contemplar o peso da redenção. Cristo, que havia terminado sua obra dizendo, "Está consumado", agora descansava. Não porque estava vencido, mas porque sua missão naquele momento havia sido plenamente cumprida. O Criador do universo, que no sétimo dia descansou após a obra da criação, agora repousava após a obra da salvação. Havia uma simetria divina entre o Gênesis e o Calvário. Enquanto os discípulos se escondiam tomados pelo medo e pela confusão, o sábado transcorria silenciosamente, como um véu que cobre uma semente antes de brotar. O silêncio divino não era abandono, era expectativa. Deus nunca deixou de estar presente. Ele apenas mudou a linguagem. Deixou de falar com palavras e começou a falar com o tempo. O silêncio do sábado era um sermão profundo demais para ser dito em voz alta. Esse silêncio nos ensina que mesmo quando Deus parece inativo, Ele está agindo com profundidade. Quando não há sinais visíveis, quando o céu parece mudo, é possível que estejamos no limiar de uma ressurreição. O sábado entre a cruz e o túmulo nos convida a confiar em Deus, mesmo na ausência de ruídos celestiais. Às vezes, o maior milagre está em esperar. A relação de Jesus com o sábado não se restringia à sua observância durante a vida, mas também à sua morte. Poucos percebem que até mesmo no descanso de seu corpo no sepulcro, ele cumpria profecias milenares. O sábado entre a cruz e a ressurreição não foi um detalhe, mas uma peça essencial no grande quebra-cabeça profético.
Em Isaías capítulo 53, versículo 9, lemos que designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, revelando tanto o cenário de sua morte, quanto o repouso em um túmulo novo, pertencente a José de Arimateia, um homem de posses. O sábado serviu como moldura para que essa palavra se cumprisse com exatidão. Durante séculos, o povo de Israel ouviu os ecos dos profetas sobre o servo sofredor, mas poucos imaginavam que o Messias cumpriria até mesmo o descanso do sábado em sua morte. Ele não apenas morreu por nossos pecados, mas escolheu repousar no tempo que simbolizava a aliança entre Deus e o seu povo. O sábado, dado desde os dias de Moisés, havia sido um sinal entre o Criador e Israel. Agora, o próprio Cordeiro descansava nesse tempo sagrado, como selo de que a promessa estava sendo selada com sangue. O silêncio daquele sábado não foi vazio, foi carregado de significado. Enquanto os líderes religiosos exigiam guardas para o túmulo, temendo uma fraude, e os discípulos se escondiam com o coração dilacerado, o tempo avançava com propósito. Era o cumprimento de algo que já estava previsto. O plano não havia saído do controle. Ao contrário, estava se desenrolando com precisão divina. O sábado se tornou um palco sagrado, onde o céu preparava o maior anúncio de todos, a ressurreição. Essa pausa forçada, imposta até mesmo à esperança dos discípulos, revelou algo profundo sobre a forma como Deus trabalha. Ele não tem pressa. Mesmo a morte, a dor e o desespero estão dentro do controle de sua soberania. O sábado entre a cruz e o domingo da ressurreição mostrou que a profecia não falha, ainda que pareça demorar. Tudo tem seu tempo determinado. Até o silêncio tem um lugar na agenda divina. Muitas vezes esquecemos que o sábado entre os eventos é tão profético quanto os eventos em si. Ele ensina que Deus cumpre suas promessas em cada detalhe, inclusive no tempo de espera. Quando parece que nada acontece, o céu ainda está fiel ao roteiro eterno. No silêncio da sepultura, as palavras dos profetas encontraram morada. O impacto do sábado após a crucificação não foi apenas simbólico ou profético, mas espiritual e profundamente transformador. Esse foi o primeiro sábado na história da humanidade em que o pecado já havia sido pago. A cruz havia erguido uma ponte entre o homem e Deus, e agora, nesse dia de repouso, o mundo estava sob o efeito do sacrifício final. Pela primeira vez, havia um sábado em que a justiça divina estava satisfeita, e a misericórdia havia alcançado o seu clímax. O descanso de Jesus no túmulo não era apenas físico, mas carregava consigo o peso de uma nova realidade espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, ele menciona que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse descanso não é apenas o sábado literal, mas uma dimensão espiritual onde o coração pode cessar sua agitação por tentar alcançar a salvação por esforço próprio. Cristo descansou, porque havia conquistado para nós um repouso eterno. O sábado entre a cruz e a ressurreição se torna então um eco da promessa de que podemos entrar nesse descanso através da fé. Naquele sábado, não apenas o corpo de Jesus descansava, mas também a condenação que pairava sobre nós. Cada gota de sangue vertida na sexta-feira agora se manifestava em forma de paz sobre a terra. Havia um silêncio, mas também havia liberdade. O inimigo havia sido vencido, mesmo que ainda não soubesse. A morte, pela primeira vez, se tornava temporária diante do poder da vida eterna. Esse sábado se tornou uma espécie de jubileu espiritual, onde as dívidas foram canceladas e a esperança teve espaço para florescer. O impacto desse dia ainda reverbera em cada vida que se rende ao poder da cruz. Ele nos ensina que após a dor há um repouso. Após a entrega, a paz.
O sábado se torna um convite para confiar no que foi feito, não no que ainda precisa ser feito. Ele nos desafia a descansar na obra completa de Cristo, sem tentar somar algo ao que já foi consumado. Esse foi o sábado onde tudo mudou, mesmo que nada parecesse acontecer. A superfície permaneceu imóvel, mas as estruturas espirituais estavam sendo reorganizadas. Foi nesse dia silencioso que o céu celebrou a vitória da graça, enquanto o mundo ainda chorava a aparente derrota. Esse é o mistério do sábado entre a cruz e a ressurreição. Ele nos ensina que o verdadeiro descanso vem não quando tudo faz sentido, mas quando confiamos em quem está no controle. O sábado, entre a morte de Cristo e sua ressurreição, foi o único dia da história em que o céu inteiro pareceu conter o fôlego. Nenhuma manifestação sobrenatural, nenhum movimento celestial visível aos olhos humanos. Era como se todo o universo estivesse em espera, aguardando um novo ato de um drama que se desenrolava há milênios. A criação, que geme desde a queda, entrou num estado de pausa reverente. O clímax da redenção havia acontecido na cruz, e agora o céu observava o momento em que a morte vencida ainda mantinha sua aparência de vitória. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, é mencionado um silêncio no céu, por cerca de meia hora, uma imagem que muitos teólogos veem como simbólica da reverência diante de eventos celestiais grandiosos. Aquele sábado no sepulcro de José de Arimateia pode ser comparado a esse silêncio cósmico. Não foi uma ausência de atividade, mas uma expressão máxima de reverência ao plano consumado do Pai. O Filho, que por 33 anos habitou entre os homens, agora repousava entre os mortos. E os anjos, antes tão ativos em sua vida, agora apenas contemplavam em profundo respeito. A terra continuava seu curso, mas algo invisível pairava no ar. As forças espirituais, tanto do bem quanto do mal, sabiam que algo definitivo havia ocorrido. O inferno celebrava prematuramente, mas o céu esperava com firmeza. O silêncio não era passividade, mas um espaço sagrado onde a vitória se enraizava. A ausência de manifestações era, por si só, uma mensagem poderosa. Deus não precisava provar mais nada. A cruz havia falado alto o suficiente. Os discípulos, confusos e quebrados, tentavam entender o que havia acontecido. Em sua angústia, talvez pensassem que tudo havia terminado. Mas o que não sabiam é que o céu inteiro estava em perfeita sintonia com aquele sábado. O que parecia abandono era, na verdade, alívio. O que parecia derrota era, na essência, a semente da ressurreição. A quietude celestial não indicava inatividade, mas completude. Era o eco do "está consumado" que ainda reverberava nas dimensões celestiais. Esse sábado nos revela um Deus que sabe o tempo exato de cada coisa. Ele não age por desespero, mas por soberania. Ele pode silenciar o céu, não porque desistiu, mas porque confia plenamente em sua própria obra. O fôlego contido do céu nos ensina que, às vezes, os momentos mais poderosos de Deus são silenciosos. E nesses silêncios, Ele está apenas preparando a aurora de um novo dia. Para os discípulos, aquele sábado foi o dia mais longo e angustiante de suas vidas. A cruz ainda estava fresca em sua memória. O sangue, as palavras de dor, o abandono, tudo ainda pulsava em seus pensamentos. Eles não tinham mais o mestre, o guia, o amigo. O homem que havia acalmado tempestades, ressuscitado mortos e multiplicado pães, agora estava morto e sepultado. O sábado, que sempre fora um dia de repouso e celebração, agora se tornara um lembrete cruel do vazio deixado pela crucificação. Não havia cânticos, não havia paz, só dor, medo e incerteza. Em João, capítulo 20, versículo 19, vemos os discípulos reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus.
Essa descrição mostra o peso daquele sábado. Era o peso da desilusão. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus e agora tudo parecia ruir. Cada promessa parecia sem sentido, cada milagre parecia distante. O sábado, que antes era um sinal da aliança de Deus, agora soava como um silêncio impiedoso. Onde estava Deus? Onde estava a justiça? Como o Messias podia morrer? Esse sábado foi a escola da espera para os que ficaram. A cruz havia exigido entrega, mas agora era o tempo da paciência. Eles não sabiam que a ressurreição estava próxima. Viviam apenas com o que viam, um túmulo fechado e corações partidos. A dor era real e o silêncio parecia uma condenação. Mas mesmo na sua dor, os discípulos não podiam ver o que estava acontecendo por trás do véu. A fé foi levada ao limite e ali começou a nascer uma confiança mais profunda, ainda que inconsciente. É nesse cenário que muitas vezes nos identificamos. Em nossas dores e esperas, também enfrentamos os sábados da alma, dias em que não vemos saídas, respostas ou sinais. Mas se aprendermos com os discípulos, entenderemos que o silêncio de Deus não é o fim da história. O sábado é um tempo de gestação. O coração quebrado dos discípulos seria, em breve, visitado pela alegria indizível da ressurreição. Mas para chegar ao domingo, era preciso atravessar o sábado. A dor daquele sábado moldou homens que seriam capazes de pregar com ousadia e morrer com coragem. Eles não foram transformados apenas pela cruz ou pelo túmulo vazio, mas também por aquele dia escuro e silencioso. A fé verdadeira não nasce apenas em milagres, mas também na fidelidade silenciosa diante da dor. O sábado dos discípulos nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, o propósito de Deus permanece intacto. Quando olhamos para o sábado em que Jesus descansou no túmulo, surge a pergunta inevitável. Foi apenas uma coincidência ou havia ali um sinal profundo e intencional? Desde o Gênesis, o sábado foi instituído como memorial da criação. Em Êxodo capítulo 20, versículo 11, está registrado que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a sua obra. Agora, séculos depois, o Filho de Deus, após concluir a obra da redenção, também descansa no sétimo dia. A simetria é poderosa demais para ser ignorada. Esse padrão divino nos aponta para um Deus que trabalha com precisão. O descanso de Jesus no sábado não foi uma simples consequência do calendário judaico. Foi um retrato vivo da restauração de todas as coisas. A criação original teve seu repouso após a conclusão da obra criadora. A nova criação, inaugurada na cruz, também recebe um sábado como selo de sua validade. O sábado torna-se, então, um sinal de que o ciclo se fechou, da antiga aliança para a nova, do velho pacto para o novo nascimento. O corpo de Cristo, envolto em linho e perfumado com especiarias, repousava num jardim, o que remete diretamente ao Éden perdido. Era como se o Criador tivesse retornado ao jardim, não mais para buscar o homem que pecou, mas para ser ele mesmo o Redentor que recomeça a história. O sábado, portanto, se transforma num símbolo poderoso de que Deus não apenas salva, mas também restaura. Não apenas perdoa, mas também reinicia. Esse repouso também denuncia a profundidade do plano divino. Nada foi improvisado. Cada detalhe da crucificação e do sepultamento obedecia a um ritmo celeste. O tempo de Deus não falha. O sábado entre a cruz e a ressurreição nos ensina que há um tempo exato para descansar, mesmo no meio da dor. E que o descanso, quando vem de Deus, não é fuga, mas parte da cura. É preparação para o renascimento. Chamado de Senhor do Sábado, Jesus não apenas honrou esse dia em vida, mas o selou com sua morte. E ao repousar no túmulo durante esse tempo, deixou um marco inquestionável de que o sábado não é um acaso, mas um testemunho. Testemunho de que tudo o que ele fez,
Disse e viveu estava debaixo do relógio eterno do Pai. O descanso do Messias foi um sinal, não uma coincidência. Há algo intrigante no sábado entre a cruz e a ressurreição. Foi o único momento em que Deus aparentemente escolheu não intervir. Ele, que podia mover céus e terra com uma palavra, permaneceu em completo silêncio. Não enviou anjos, não abriu sepulcros, não deu sinais sobrenaturais. Era como se houvesse um respeito profundo pelo tempo da espera, entre o último suspiro do Filho e o novo sopro da ressurreição. Um intervalo divinamente orquestrado, onde o próprio Deus decidiu não agir com pressa, mas com propósito. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 66, lemos que os líderes religiosos selaram o sepulcro e colocaram guardas, tentando garantir que nada acontecesse. Mal sabiam que Deus não precisava arrombar portas para provar sua soberania. Ele escolheu esperar. Esse tempo de inação aparente nos revela algo precioso. A espera de Deus também é parte de seu plano. O sábado não foi apenas um compasso de tempo entre dois grandes acontecimentos. Foi por si só um momento sagrado de preparação. Enquanto os céus permaneciam calados, algo invisível estava acontecendo. A vitória da cruz estava sendo selada no coração do tempo. A morte, até então invicta, agora experimentava sua própria sentença. O Filho de Deus, ao repousar no túmulo, descia até os limites do sofrimento humano. Ele tocava a totalidade da condição caída, do sangue derramado, à completa inatividade. E nesse silêncio divino, o inimigo era desarmado, não por força ou violência, mas por uma verdade eterna sendo consolidada. Esse sábado ensina que há um tempo certo para tudo, como nos lembra Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus age com maestria, e o tempo de não agir também é expressão de sua sabedoria. Ele não se apressa, porque conhece o fim desde o começo. Quando escolhe o silêncio, não é por ausência, mas por confiança naquilo que já foi consumado. Em nossa jornada, há momentos em que também nos sentimos entre a morte e a vida, em suspensão, sem respostas, sem movimento. Mas o sábado entre a cruz e o domingo nos assegura que até esse tempo de aparente estagnação está nas mãos de um Deus soberano. O silêncio dele nunca é vazio. É um terreno fértil onde a esperança começa a germinar, invisível aos olhos, mas real no espírito. A obra da cruz já estava completa quando Jesus disse: "Está consumado". Porém ainda havia uma espera, um dia inteiro em que nada, aparentemente, mudou. Mas esse dia foi o selo que faltava, o tempo necessário para que a eternidade respirasse o peso do que havia sido feito. Era como se o céu, a terra e o inferno estivessem sendo convidados a reconhecer o impacto cósmico do sacrifício. A redenção não precisava de adições, mas a história precisava de um intervalo de reverência. A espera não atrasou o plano. Ela o confirmou. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, o apóstolo Paulo descreve Jesus como aquele a quem Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Esse sangue já havia sido derramado na sexta-feira, mas agora, no sábado, a terra repousava sob o efeito dessa propiciação. Era o intervalo entre o sangue ser oferecido e a vida nova ser inaugurada. A espera entre o sacrifício e a ressurreição não foi um tempo perdido, mas um tempo preenchido com significados eternos. Esse intervalo também foi um grito silencioso contra o imediatismo da fé humana. Deus não se apressou. Ele poderia ter ressuscitado Jesus na mesma hora ou ao amanhecer do sábado, mas escolheu esperar. O Pai, que viu o Filho ser rejeitado e morto, agora sustentava o silêncio como parte da redenção.
A espera é um elemento essencial no relacionamento entre Deus e o homem. Ela ensina confiança, molda o caráter e separa os que apenas esperam milagres dos que verdadeiramente confiam na soberania divina. Durante esse sábado, nenhuma palavra nova foi dita, mas tudo o que precisava ser falado já havia sido dito na cruz. Agora era hora de meditar, absorver e deixar a fé ser purificada. Os discípulos, mesmo mergulhados na dor, estavam sendo levados a um novo entendimento de Deus. A ausência de resposta era a resposta. Eles não estavam sozinhos, apenas ainda não sabiam. O plano da redenção estava em movimento, mesmo que invisível. Essa espera nos desafia a ver os tempos de silêncio como parte ativa do mover de Deus. A redenção não se completou num grito apenas, mas também numa pausa. E nessa pausa fomos convidados a aprender que Deus não só age com poder, mas também educa com silêncio. A fé que sobrevive ao sábado é a mesma que ressuscita com o domingo. Desde o início, o sábado foi instituído como um memorial da criação. Deus, após formar os céus e a terra, descansou no sétimo dia, como está registrado em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Esse descanso não foi porque o Criador estivesse cansado, mas porque sua obra estava completa. O sábado, portanto, é o selo da criação, o sinal de que tudo estava muito bom. Agora, no contexto da cruz, ele reaparece como o selo da redenção. Jesus, após a obra da salvação, também descansou. A harmonia é absoluta. Essa conexão entre o sábado da criação e o sábado do sepultamento de Cristo não pode ser vista como acidental. Ambos apontam para a conclusão de uma obra divina. No primeiro, Deus encerra sua criação física. No segundo, o Filho conclui a obra espiritual que permite a nova criação, aquela que acontece no coração do ser humano. O sábado une os dois atos mais grandiosos da história, criar e salvar. E em ambos, Deus encerra sua obra com um descanso santo. Quando Jesus repousa no túmulo, ele não está apenas morto, ele está selando a nova realidade espiritual para todos os que crerem. O sábado, então, ganha uma dimensão ainda mais profunda. Não é apenas o dia de lembrar o que Deus fez, mas o tempo de reconhecer o que ele completou em Cristo. A redenção não foi parcial nem deixada em aberto. O descanso do Messias é a prova de que não há mais o que acrescentar. É um convite à confiança plena. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, escreve que o sábado era a sombra das coisas que haviam de vir, mas o corpo é de Cristo. Isso não anula a importância do sábado, mas amplia seu significado. Ele deixa de ser apenas um dia e se torna um testemunho. O sábado entre a cruz e a ressurreição testifica que a antiga aliança encontrava sua plenitude naquele que descansava envolto em linho. Ao reconhecermos o sábado como selo da criação e da redenção, percebemos que Deus trabalha com ciclos perfeitos. Ele inicia com propósito, age com sabedoria e conclui com glória. O sábado entre a morte e a vida é a assinatura divina de que tudo foi feito de maneira completa, e que o Criador da vida é também o Redentor da história. O corpo de Jesus repousava no túmulo, mas a morte não o havia vencido. O sábado que envolveu esse descanso foi, na verdade, o anúncio silencioso de uma vitória iminente. Não foi o fim, mas o prenúncio de um novo começo. Enquanto o mundo pensava que tudo havia terminado, o céu contemplava com reverência o descanso do vencedor. Esse descanso não era um símbolo de derrota, mas a pausa antes da coroação. Era o eco de uma guerra vencida com amor, não com espada, com sangue, não com violência. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, Jesus declara: "Ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou."
Tenho poder para dá-la e poder para retomá-la. Essa autoridade não foi revogada nem mesmo na morte. O sábado serviu como uma espécie de trono silencioso onde o Filho descansava por escolha e não por imposição. Ele estava no controle até mesmo do tempo de sua própria ressurreição. E ao repousar, ensinava que a verdadeira vitória não se impõe, mas se revela no tempo certo. Esse descanso também revela o caráter paciente do Redentor. A pressa não fazia parte de seu plano. Ele havia vencido na cruz e agora esperava com serenidade o momento exato de revelar essa vitória ao mundo. A paciência do sábado mostra que o reino de Deus se move em ritmos diferentes dos nossos. Enquanto os discípulos viviam o luto, o céu organizava o alvorecer da nova aliança. E tudo isso acontecia com absoluta calma dentro do plano eterno do Pai. O túmulo, geralmente associado ao fim, tornou-se o local onde a esperança descansou por apenas algumas horas. Foi ali que o corpo do Salvador permaneceu enquanto a vida nova tomava forma nos bastidores da eternidade. O descanso sabático, longe de ser vazio, foi o útero da ressurreição. E isso nos ensina que muitas vezes a vitória começa no exato ponto onde tudo parece perdido. O silêncio do túmulo não negava a vida, apenas preparava o palco para o milagre definitivo. Esse sábado entre a cruz e a ressurreição nos convida a enxergar nossos próprios momentos de espera com novos olhos. O descanso de Jesus no túmulo é um lembrete de que até os momentos mais sombrios da nossa jornada podem conter promessas invisíveis de ressurreição. A vitória por vir não precisa de barulho, apenas de fé. Porque quando Deus promete vida, nem mesmo a morte pode impedir. Enquanto os seguidores de Cristo choravam e se escondiam, os inimigos de Jesus agiam com inquietação. O sábado, que deveria ser um dia de descanso, foi para eles um dia de vigilância e medo. Tinham ouvido as palavras do Mestre sobre ressuscitar ao terceiro dia e, temendo que os discípulos tentassem forjar um milagre, correram até Pilatos para selar o túmulo e colocar guardas. Mateus capítulo 27, versículo 64, mostra essa preocupação. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. A ironia é profunda. Aqueles que não criam em Jesus demonstravam mais atenção às suas palavras do que muitos que o seguiram. Enquanto os discípulos estavam desorientados pela dor, os fariseus estavam inquietos com a possibilidade de que ele, de fato, cumprisse o que havia prometido. Eles selaram a pedra, posicionaram guardas e pensaram ter encerrado a ameaça, mas, sem saber, estavam colaborando para validar a autenticidade da ressurreição que viria. Esse sábado revela como o temor diante do poder de Deus pode se manifestar até nos corações mais endurecidos. Os líderes religiosos haviam conseguido o que queriam, a morte de Jesus. Ainda assim, não conseguiam descansar. O sábado deles foi tomado por ansiedade, vigilância e desconfiança. A paz que deveria envolver esse dia foi substituída por um zelo cego que apenas denunciava a consciência inquieta. O descanso sabático tornou-se para eles um fardo. É também um retrato de como a incredulidade gera agitação. Quando se vive desconectado da verdade, até mesmo o dia do descanso pode se tornar um campo de batalha interior. Os inimigos de Jesus estavam tentando controlar um desfecho que já havia sido escrito desde a fundação do mundo. Eles não podiam evitar o que o Pai havia determinado. Todo o esforço humano para impedir a vontade de Deus revela apenas a fragilidade do coração rebelde diante da soberania divina. Esse contraste entre o repouso sereno de Jesus e a inquietação dos seus adversários é um lembrete claro de que só há verdadeiro descanso onde há fé. Os que vivem contra o plano de Deus nunca descansam de fato. O sábado deles foi cheio de medo.
o de Jesus, cheio de vitória. O descanso de um e a vigilância dos outros apenas destacam o abismo entre os que confiam no plano divino e os que tentam resisti-lo. Por trás do silêncio terreno daquele sábado, havia uma movimentação intensa no invisível. O mundo espiritual não estava em repouso. As forças do mal, que haviam festejado a morte de Jesus, agora sentiam o peso da derrota se aproximando. Não era apenas um corpo em descanso. Era o Cordeiro de Deus despojando os principados e potestades, conforme descrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Esse despojamento não aconteceu no domingo, mas foi selado na cruz e consolidado nesse tempo de transição. O sábado foi o palco invisível, onde o triunfo espiritual se afirmava com força total. Enquanto os olhos humanos viam apenas um sepulcro fechado, o mundo espiritual tremia com a aproximação do momento final. Havia tensão, havia resistência, mas nada poderia deter o plano que já estava em marcha. A luz estava para romper a escuridão, e as trevas sabiam disso. Cada segundo daquele sábado foi acompanhado por um clima de guerra não declarada. O inferno temia o que estava por vir. A morte, pela primeira vez, não era o fim. O Filho de Deus havia entrado em seus domínios, não como prisioneiro, mas como conquistador. E o sábado serviu como a transição onde a vitória se afirmava, não com gritos ou espadas, mas com autoridade eterna. Era o tempo do ainda não, mas com a certeza do já está feito. Essa realidade espiritual nos convida a repensar os nossos próprios sábados, aqueles momentos em que tudo parece parado, mas na verdade o céu está em movimento. Deus pode parecer silencioso, mas está confrontando aquilo que nos aprisiona. A tensão que sentimos não é sinal de abandono, mas de transição. O sábado não é inércia, é preparação. É o campo invisível onde a libertação se confirma antes de ser manifesta. Nesse dia de espera, aprendemos que o mundo espiritual se curva diante da autoridade de Cristo, mesmo no tempo em que tudo parece estagnado. A cruz já havia sido cravada, mas a ressurreição ainda não tinha raiado, e mesmo assim o reino de Deus já triunfava. O sábado entre esses dois extremos foi o cenário onde o inimigo perdeu seu domínio, e a esperança começou a reinar, ainda que em silêncio. O sábado entre a cruz e a ressurreição não foi apenas um intervalo histórico, mas uma preparação silenciosa para a inauguração da nova aliança. Era como se Deus estivesse reorganizando o cenário espiritual, alinhando céus e terra para receber o novo pacto firmado no sangue do Cordeiro. A antiga aliança, estabelecida com rituais, leis cerimoniais e sacrifícios contínuos, havia sido encerrada na cruz. Agora, enquanto o corpo de Jesus repousava, o Pai preparava o coração da humanidade para algo inédito, uma relação direta com Ele, mediada não mais por sacerdotes humanos, mas pelo próprio Filho. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, declara que Cristo é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Essa mediação foi possível porque o preço já havia sido pago, mas a nova aliança ainda precisava ser introduzida, e Deus escolheu fazer isso após um sábado de espera. O silêncio desse dia simbolizava o encerramento de um ciclo, e a alvorada do domingo anunciaria uma era de graça, fé e reconciliação plena. Durante aquele sábado, os elementos da antiga aliança perderam sua função. O véu do templo já havia sido rasgado de alto a baixo, como nos mostra Mateus, capítulo 27, versículo 51. E os sacrifícios do templo tornaram-se obsoletos diante do sangue perfeito derramado na cruz.
No entanto, os líderes religiosos ainda tentavam manter as aparências de normalidade. Cumpriam as formalidades do sábado sem perceber que tudo havia mudado. Era como celebrar uma festa, cujo propósito já havia sido superado por algo infinitamente maior. Esse dia nos mostra que nem sempre a transição do velho para o novo é ruidosa. Deus nem sempre age com estrondos. Às vezes, Ele transforma tudo no silêncio. E foi exatamente isso que o sábado entre a cruz e a ressurreição representou. Um tempo sagrado, onde o velho sistema morria e o novo se preparava para nascer. A nova aliança não chegou com relâmpagos ou terremotos, mas com o sol de um novo dia iluminando um túmulo vazio. O sábado da nova aliança é o lembrete de que mesmo quando parece que tudo parou, Deus está organizando um novo começo. Ele encerra ciclos com precisão e prepara cada detalhe para que sua vontade se cumpra. O silêncio entre a antiga e a nova aliança foi mais do que necessário. Foi sagrado. E cada um de nós é chamado a discernir esses tempos de transição com sensibilidade espiritual, para não perder de vista o que Deus está prestes a revelar. A narrativa da criação nos leva inevitavelmente ao Éden, onde Deus descansou no 7º dia após concluir sua obra. Agora, séculos depois, o Filho repousa em um jardim, encerrando a obra redentora. A Bíblia faz questão de mencionar que o túmulo onde Jesus foi colocado estava em um jardim, conforme registrado em João capítulo 19, versículo 41. Esse detalhe é mais do que geográfico, é simbólico. O Éden, local da queda, agora ecoa no jardim do sepultamento, onde a redenção foi selada. O sábado entre a cruz e a ressurreição se transforma, assim, num ponto de convergência entre a criação e a redenção. No Éden, o homem caiu por desobediência. No jardim do sepultamento, o Filho do Homem descansava após uma obediência até a morte. No primeiro, Adão escondeu-se de Deus. No segundo, o novo Adão, Jesus, repousava em plena submissão à vontade do Pai. O sábado, nesses dois contextos, se torna mais do que um dia. Se torna uma ponte entre dois mundos, o perdido e o restaurado. O jardim que antes testemunhara a separação agora seria o cenário da reconciliação. Esse paralelo entre o Éden e o túmulo de Cristo revela a harmonia da narrativa divina. Deus não deixa pontas soltas. Ele encerra ciclos onde começou. A queda da humanidade começou num jardim e o plano de redenção também culmina ali. O sábado, nesse contexto, é o suspiro entre a tragédia e a restauração. O repouso de Jesus nesse ambiente mostra que a criação, mesmo ferida, ainda era digna de redenção. A terra, que recebera o sangue do pecado, agora recebia o corpo do Salvador. Ao descansar no jardim, Jesus não apenas cumpria o ciclo da redenção, mas também restaurava simbolicamente o espaço da comunhão original entre Deus e o homem. O sábado deixava de ser apenas um dia sagrado e tornava-se um símbolo de restauração cósmica. O Éden não estava perdido para sempre. Através do descanso do Messias, o acesso à presença de Deus seria reaberto, não mais por mérito, mas por graça. O sábado no jardim é um convite a refletir sobre o cuidado detalhista de Deus. Nada em sua história é aleatório. Ele transforma até os lugares marcados pela dor em cenários de esperança. E quando parece que tudo terminou, ele nos lembra que até mesmo o silêncio de um túmulo pode conter a promessa de uma nova criação. O Éden perdido se encontra com o Éden restaurado no coração desse sábado sagrado. Há dias que marcam a humanidade, mas poucos têm o poder de dividir o tempo como o sábado entre a cruz e a ressurreição. Não foi apenas um dia comum entre dois eventos extraordinários. Foi um marco no calendário da eternidade, o instante em que Deus estabeleceu a linha entre o que era e o que haveria de ser.
A cruz foi a semente, a ressurreição o fruto, e o sábado foi o solo onde essa transição se consolidou. O mundo nunca mais seria o mesmo, nem o tempo. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Paulo afirma que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Essa plenitude não era apenas cronológica, mas espiritual e profética. O sábado entre a morte e a ressurreição foi o ápice desse tempo perfeito. Era o dia em que o passado carregado de promessas e o futuro pleno de realizações se encontravam. Nada mais voltaria a ser como antes, porque algo novo já havia sido plantado. E o sábado foi o intervalo onde essa nova realidade começou a brotar. Esse dia dividiu não apenas a história do mundo, mas também a história pessoal de todos os que creriam. Antes dele, a morte reinava sem oposição. Depois dele, a morte passou a ser apenas um corredor para a vida. Antes dele, a culpa era insuportável. Depois, a graça era acessível. Antes, Deus era visto à distância. Depois, passou a habitar entre nós, não em templos feitos por mãos humanas, mas no coração dos que creem. O sábado se torna o limite entre o desespero e a esperança, entre a queda e a redenção. É por isso que esse dia, ainda que silencioso, foi decisivo. Ele separa o mundo velho do novo, a velha criatura da nova criação. É nesse espaço entre o fim e o recomeço que Deus escreve os capítulos mais profundos da nossa fé, não com barulho, mas com presença, não com alarde, mas com propósito. Foi no silêncio do sábado que o céu redefiniu a história e ninguém notou até o domingo nascer. Esse é o sábado que permanece em nossa memória, como o dia que mudou tudo, mesmo sem parecer. É o intervalo que nos ensina a valorizar os tempos de espera, os momentos em que Deus trabalha de forma invisível, porém definitiva. Ele marca o ponto de transição entre o que éramos e o que nos tornamos em Cristo. Um divisor eterno, onde a morte perdeu sua força e a vida começou a reinar. Há histórias bíblicas que pedem silêncio e outras que pedem voz. Esse sábado, entre a cruz e a ressurreição, nos convida a refletir com profundidade sobre os tempos de espera que todos enfrentamos ao longo da vida. Se essa mensagem falou com sua história, compartilhe este vídeo com alguém que também esteja atravessando um tempo de silêncio. Deixe nos comentários o que mais tocou seu coração e como você enxerga esse sábado esquecido da fé. Ao se inscrever no canal, você caminha conosco por narrativas que fortalecem a alma, resgatam a esperança e ajudam a enxergar Deus mesmo quando ele parece calado.